Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Ansiedade. Hoje, dia 28 de abril de 2020, 8 horas, 8 e pouco. Estamos entrando para mais um episódio. O tema de hoje, a pedidos até, é compulsão alimentar. Então hoje a gente vai falar sobre compulsão alimentar. É um desafio, e aí a gente pode até se perguntar: Pedro, mas você é psicólogo ou você é nutricionista? O que você vai falar sobre compulsão alimentar? E eu quero começar o nosso episódio com uma frase de impacto. Confesso a vocês, é uma frase de impacto. Se eu disser para vocês que compulsão alimentar não necessariamente tem a ver com comida, eu estava me controlando aqui, eu ia falar, compulsão alimentar não tem a ver com comida. E aí eu achei que fosse algo muito sensacionalista e não é essa a ideia. Mas então, como psicólogo, eu quero falar sobre a parte da compulsão alimentar que não necessariamente tem a ver com comida. Tem a ver com aspectos emocionais. Então vamos dar um panorama geral. Posso falar da minha experiência atendendo várias pessoas que estão sofrendo com isso. Você fala, Pedro, não tem a ver com comida porque você não sabe o quanto que eu estou vivendo, a luta que eu estou tendo com o tanto que eu estou comendo. Mas então vamos falar sobre isso, sobre esses aspectos emocionais. Eu quero falar, aprofundar um pouco o tema e essa é uma provocação importante, porque às vezes se a gente fica achando que só tem a ver com a comida, a gente perde uma grande oportunidade de entender e de trabalhar várias outras questões que são raízes do que a gente está sofrendo. E às vezes a gente fica focando tanto, parece que aquilo ali só aumenta. Então eu quero falar sobre algumas causas, vamos aprofundar sobre algumas causas e ao mesmo tempo, como eu tento fazer sempre, vamos pensar em algumas saídas, algumas estratégias. Se você está sofrendo com isso, o que a gente pode fazer? Então tem muita coisa para falar, estou muito feliz de estarmos juntos aqui e quero dar um oi geral. Vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Se quiser já falar aí o seu nome, de onde você está falando. Se você quiser ficar à vontade para apertar no coraçãozinho, para ajudar a gente a ajudar mais pessoas, para o Instagram entender que esse aqui é um conteúdo legal. Nesse tempo, talvez aí, então, de isolamento social, muita gente vem falar comigo aí que está descontando na comida, como a gente fala, né? Eu tô descontando na comida. Ou a gente fala muito usualmente também, meu Deus, é aquela coisa da boca nervosa. E ao mesmo tempo, é claro que a gente traz aqui com amor e com humor, mas sabendo do quanto que isso é desafiador, do quanto que isso às vezes é complicado, do quanto que isso afeta a saúde de muita gente. E com essa intenção, vamos entrar no nosso episódio de hoje. Estou muito feliz de estarmos aqui. Deixa eu dar um oi geral. Vocês viram que tem muita coisa para falar. Estou vendo um monte de coraçãozinho. É isso aí. A Sandrinha está falando, a comida é a nossa arma, né? A Justina de Rio de Janeiro. A Vaneuza falando de Pará, cidade de Paragominas. Que legal. A Amélia, a Sabrina, Nagela, Leninha, Nazaré, a Lourdes Santos falando da Bahia, a Nathalie, eu tenho que estar comendo algo direto, acordo de madrugada, né? A Bárbara falando, quer dizer, a Marlene falando de Jundiaí, a Justina, Sandrina, boa noite, a Marlinhas falando de Macaé, Rio de Janeiro, a Sandra também de Rio de Janeiro, de Petrópolis, né? A Karina de BH. Vi aqui uma presença ilustre aqui do professor Bastos. Eu até quero dar uma antecipação aqui para vocês. A gente combinou isso hoje, então já vou divulgar. Na próxima terça-feira, daqui a uma semana, próxima terça-feira, a gente vai ter não uma participação especial, a gente vai ter duas participações mais do que especiais. Professor Basto, professora Sônia,
foram os meus grandes mestres da constelação familiar. A gente vai conversar sobre ansiedade na visão sistêmica. Fiquei muito honrado deles aceitarem o convite. Eu, assim, de verdade, eu não perderia essa live. Que bom que eu vou estar aqui, porque eu quero muito assistir essa live. E estou muito feliz de participar e de tê-los aqui. Então, se eu fosse vocês, eu também não perderia. E tenho certeza que vai ser demais. Não vou nem falar, não vou entrar muito em detalhes não, porque vai ser muito especial. Terça-feira que vem, às 8 da noite, já coloca na sua agenda, é 5 de maio. E depois a gente fala mais sobre isso. Mas vamos ao nosso tema. Olá, Fernanda, Paula, Israel, eu e Thaís, falando de Recife, que bom. Vamos te ver aqui, Thaís, fiquei sabendo que a Thaís é nutricionista. Olha que responsabilidade eu falando aqui que compulsão alimentar não tem a ver com comida. É uma responsabilidade, mas vamos com amor e com coração aqui. Vamos ver se tem uma parte que eu possa contribuir. Thaís, se eu falar alguma besteira aqui, você me corrige. A Natane, falando de Caruaru, Pernambuco. Paula de Ceará, Sandrinha de Sergipe, Jordana também, a Jordana, na verdade, do Espírito Santo, Josinete de Alagoas. Bom, gente, nossa, o pessoal de Tocantins, muita gente falando aqui. Sejam muito bem-vindos, vamos nessa. Gente, é uma provocação importante, mas, sinceramente, o que eu tenho percebido ao longo dos anos, atendendo muitas pessoas, o nosso tema de hoje é específico em compulsão alimentar. Mas uma coisa que eu falo muito e quero justificar aqui essa minha provocação de que muitas vezes a compulsão alimentar, vamos falar assim, não tem só a ver com comida. A comida, às vezes ela pode estar sendo uma consequência. A comida, ela pode estar sendo ali um ponto de atenção. A comida, ela pode ser, assim como a gente falou no plantão ontem, um dedo que está apontando para outras questões. Como já diria o grande professor Adalberto Barreto, quem só olha para o dedo não vê a beleza da estrela. Às vezes, a minha compulsão alimentar está, na verdade, apontando ou sinalizando ou indicando questões mais profundas, questões emocionais, questões da minha vida, questões às vezes familiares. E enquanto eu fico às vezes querendo só focar e trazer ali a complicação ou o ponto de atenção só para a comida, e às vezes, além de não resolver, pode inclusive acabar piorando a situação, pode acabar inclusive intensificando a situação. E às vezes virando quase que às vezes uma cortina de fumaça onde eu não enxergo o que de verdade está ali por trás. Então, acho muito importante, foi inclusive uma sugestão aqui da nossa audiência, acho que foi a Franciele que me pediu outro dia, né, para falar sobre esse tema. Então, e eu acho que esse é um tema super pertinente, né? E é essa parte que eu quero falar. Muita gente, inclusive, está comentando aqui, né? Tem muita gente comentando aqui, não, meu caso é o contrário. A gente já falou sobre isso, né? Meu caso é o contrário, eu não consigo comer. E aí a gente já está dando até a indicativa. O nosso fala ansiedade. Então, será que compulsão alimentar tem a ver com ansiedade, Pedro? Compulsão alimentar, onde é que eu trato isso, então? E às vezes a nossa ansiedade tem sim a ver com isso, pode ter sim a ver com isso no sentido de ser às vezes um grande gatilho, mas assim como a gente trabalha a nossa ansiedade olhando mais profundamente, olhando mais para a gente mesmo, para os nossos sentimentos, para a nossa história de vida, e aí, como eu digo sempre, que a gente trabalha as causas da nossa ansiedade, ao trabalhar as causas da nossa compulsão alimentar, a gente pode descobrir um monte de coisa, inclusive
que quando a gente trata as causas, naturalmente os sintomas vão diminuindo e vão desaparecendo. Então, enquanto eu fico, às vezes, com uma briga com a comida, uma briga com a balança, aí eu me seguro, faço um monte de dieta maluca, e aí eu faço a dieta do esparadrapo, boto um esparadrapo e não quero comer nada. Aí, de repente, chega a noite e eu desconto tudo. E aí, de repente, eu fico me segurando, e aí eu fico olhando, e aí eu fico naquele embate, e aí eu fico sonhando com comida, e eu fico pensando naquilo. Ou seja, enquanto eu fico trazendo toda uma energia para a questão da comida, talvez eu esteja, sem perceber, aumentando o meu problema. E o que acontece muito também, muitas vezes com as pessoas ao redor, que é na intenção de ajudar, na preocupação de ver a pessoa bem, de ver a pessoa com saúde, de ver a pessoa se cuidando, de ter uma preocupação, às vezes estética, às vezes de saúde. Quando a gente fica, às vezes, martelando muito e falando muito e focando muito ali na comida, também tende a, muitas vezes, gerar um efeito contrário. Quero dar um exemplo aqui, que a gente fala muito com ansiedade, né? Que uma manifestação da ansiedade muito comum é o roer a unha, né? O roer a unha vira até tipo um meme de ansiedade, né? A pessoa, se você fala assim, faz uma pose de alguém com ansiedade, às vezes você vai estar ali roendo a unha. E o que acontece? Quanto mais quem está próximo, e quanto mais a gente foca na unha, no dedo, quer botar esparadrapo, tira a mão daí, para com isso, bota pimenta, o que acontece? Normalmente a ansiedade tende a aumentar e faz a pessoa querer roer mais a unha ou roer o cotovelo e dar uma agonia danada. E às vezes é isso que acontece quando a gente fica nesse embate ou nesse foco, ou às vezes quase que nessa obsessão de comer, de não poder comer, de não comer, de poder comer. Então, bom, já deixei claro aqui que talvez a gente precise focar em outras coisas, né? E o que a gente pode focar, e talvez seja a minha parte, sim, como psicólogo, né? Claro que a parte da alimentação é importante, é sim. A gente tem especialista para isso, tem a nossa colega aqui, nutricionista, mas eu quero falar desse aspecto emocional e mais profundo, falando de causas. Mas primeiro de tudo, eu quero falar aqui que eu tenho, de novo, talvez uma participação mais que especial e que aí eu preciso de verdade parar aqui a nossa live, peço licença para vocês, porque tô vendo que minha filha, a Catarina, tá novamente acompanhando aqui no Instagram da Clarissa, da mãe dela, me dando um oi papai, então me desculpem, mas aí a gente já tem participação especial aqui nas nossas lives, que eu honro muito a participação de vocês, do público, mas essa participação especial, de verdade, sempre me paralisa e me traz até um nervoso a mais. Beijo pra você, Catarina, papai te ama, fico feliz de você estar assistindo aqui e um beijão pra você. aí é fogo. Pera aí que o papai tem até que tomar uma água aqui. Aguinha com gengibre aqui no fundo, ó, fica até uma dica para vocês. Mas, gente, vamos lá. O que eu queria dizer é justamente se a gente fosse focar em alguns aspectos relacionados a possíveis causas, né? Possíveis causas. E é interessante, como eu falei, no consultório eu faço muito essa introdução para que a gente vá trabalhar, sim, a questão da compulsão alimentar, mas a gente vai trabalhar por outros caminhos. A gente vai trabalhar tentando entender e ouvir a história de vida. E aí eu quero começar aqui com vocês com um exemplo mais simples que eu gosto de dar. Muitas vezes, e aí até para a gente situar, né, a compulsão alimentar, compulsão tem a ver com um hábito, com uma coisa que eu faço de forma exagerada, de uma forma muito intensa e que às vezes parece que eu perco o controle e eu fico fazendo aquilo demais. E normalmente aquilo acaba me trazendo sofrimento, me trazendo prejuízo, me trazendo um adoecimento. E a compulsão alimentar, então, tem a ver com eu fazer isso
com a comida. Então, eu acabo comendo demais, eu acabo às vezes comendo até passar mal, eu acabo às vezes descontando todas minhas emoções ali na comida, às vezes eu vou me segurando, de repente à noite, ou às vezes no momento que acontece alguma coisa, eu vou lá e eu como, parece que é como se eu tivesse que me empanturrar, eu preencher alguma coisa às vezes que eu faço às vezes até não aguentar mais. E aí é claro que isso vai ter consequências físicas, né? Agora, de uma forma bem simples, e depois a gente vai aprofundando, um exemplo que eu gosto de dar é como se a gente tivesse encontrado um botãozinho. Então vamos supor que eu encontrei um botãozinho que me traz um alívio, que me traz um prazer. Eu encontrei um botãozinho ali que de repente me dá uma esquecida, né? Então às vezes eu estou tendo alguma dificuldade e imagina se a gente tivesse um botãozinho, a gente vai ali e aperta, melhorou. E o grande problema é que quando a gente encontra um botãozinho na nossa vida que traz às vezes um certo alívio, mesmo que só imediato, um certo prazer, ou que dá uma certa desligada, a gente pode ter a tendência de ficar apertando aquele botãozinho ali, porque eu aprendi que ali vai lá me dar um alívio. Quando eu estava estudando psicologia, e aí a gente teve uma matéria, né, que era, como é que era o nome da matéria? Era até uma sigla, mas tinha a ver com a questão da psicologia comportamental. E aí a gente ia trabalhar uma parte dessa matéria, a gente trabalhava no laboratório. E aí o que era no laboratório? Era meio que para ensinar o ratinho a apertar uma barrinha e cair uma gotinha de água, e aí o ratinho tomava uma gotinha de água. Eu particularmente ficava com uma dó danada dos ratinhos. Ficava com uma dó danada de saber que os ratinhos estavam ali meio com sede. Deixava o radinho com sede para depois ensinar eles a apertar a barra. Confesso uma coisa engraçada para vocês, uma história engraçada para vocês, que tinha um amigo meu, que é um amigo meu até hoje, que tocava violão, que fazia essa matéria junto comigo. E a gente um dia entrou lá e ele tocou violão para os ratinhos, e a gente tinha toda uma coisa lá com os ratinhos, que a gente ficava com dó dos ratinhos que ficavam com sede para ensinar a apertar a barra. Mas o que acontece, e o que aconteceu, e que eu quero falar para vocês, é que de verdade, quando o ratinho estava com sede, ele ia buscando um lugarzinho lá e tinha uma barrinha. Eventualmente ele apertava o botãozinho e apertava a barrinha. E aí vinha uma gotinha de água. E apertava a barrinha e vinha a gotinha de água. Então ele tomava a gotinha de água e ele aprendeu que naquele botãozinho vinha uma gotinha. Aperta o botãozinho e vinha uma gotinha. E de repente ele pronto. E aí tinha um mecanismo, eu não quero entrar em detalhes, tinham formas e formas de fazer esse botãozinho, era um apertado, uma gota, enfim. Mas o que eu quero dizer é que até o ratinho, quando aprendeu a apertar a barra, ele ia lá que nem um maluco lá, porque ele queria a aguinha, queria alguma coisa. Talvez, no caso, ele estava ali com sede. Mas às vezes a gente encontra um botãozinho que traz um alívio, que traz uma satisfação, que traz um prazer. O professor Barros passou por isso também. Tinha até o nome dele, o Ratinho Sniff. Pois é. Esse é um problema, né? Porque depois falava, não se apega não fala não, que a gente não vai nem contar o que a gente faz com o rato depois, né? Pelo menos eu falava, será que vai mandar lá para biologia, para pelo menos alimentar as cobras, ou o que vai fazer com esse ratinho depois? A gente ficava numa coisa com esse rato. Mas, pronto, então, memórias ao Sniff, professor. Mas aí o que acontece é que o grande desafio é que quando a gente encontra um botão e a gente fica apertando um botão só, ele traz sim às vezes um alívio, ele pode trazer uma satisfação, uma paz, mas como tudo na vida que a gente acaba fazendo em exagero, daqui a pouco aquilo ali está me trazendo mais dificuldades, mais problemas e mais complicações do que propriamente um prazer e um bem-estar. E quando eu vou falar sobre essa questão da compulsão alimentar, porque é o tema de hoje,
mas eu gosto de dar vários outros exemplos. Isso aí ela tá falando, que a Thaís sabe bem onde é que vai o ratinho. Pois é. Pois é. Estão salvando vidas aí, será, né? Então... Mas o grande desafio é que quando a gente percebe que, no meu caso, é comida, no outro caso pode ser compras, no outro caso, às vezes, pode ser a questão do sexo, da sexualidade, no outro caso pode ser alguma droga lícita ou ilícita, né? O André falou aqui do café. E aí, às vezes, a gente fica focando na coisa em si, a gente perde uma grande oportunidade de olhar pra gente, de olhar para as nossas emoções. E aí, um primeiro passo, eu já vou dar o passo e já vou dar a estratégia, já vou dar a dica. Uma grande dica é a gente parar de querer lutar com essa coisa do apertar o botão e aumentar o nosso leque de possibilidades. Aumentar os nossos botões, se a gente for chamar assim. Né? Então, o que eu posso pensar que pode me trazer, às vezes, um bem-estar? Pode me trazer uma satisfação? Pode me trazer um relaxamento? E que na hora vai me exigir um pouco mais de esforço, um pouco mais de criatividade. Porque às vezes apertar o botão já está tão automático que eu vou cego, né? Tem uma outra estratégia que eu quero passar que é justamente isso. Quantos de nós, me incluo, a gente come sem prestar atenção na comida? Quantos de nós estamos comendo ali sem nem ver que a gente está comendo? Né? Então, trazer consciência e encontrar outros botõezinhos. Será que eu tenho satisfação em fazer alguma outra coisa que me alegra, que me dá prazer, que me traz um alívio? Será que eu consigo balancear isso na minha vida? Porque às vezes o problema, a gente vê muito isso, inclusive na dependência química, e às vezes há grande nível de preconceito, de julgamento, mas muitas vezes, infelizmente, a pessoa encontrou ali uma situação e o problema grande em relação àquilo é que, e aí eu quero ouvir de vocês, quem pode me falar isso? Às vezes o problema é que a pessoa não tem mais nenhum outro prazer na vida além de usar aquela substância ali. Então, é como se a única fonte de alívio, a única fonte de prazer e de bem-estar é quando ela está usando aquilo que ela está usando. E se a gente for pensar que a única fonte de prazer, de bem-estar e de alívio que eu tenho é a comida, e infelizmente muita gente vem falar comigo, ai Pedro, minha vida tá uma droga, eu tô mal comigo mesmo, eu não gosto de mim, não gosto da minha aparência, eu acho que ninguém gosta de mim, não tô feliz com o que eu faço, não tô feliz com nada, e é o único momento que eu tenho de alívio, que eu esqueço dos meus problemas, é quando eu tô me afundando ali na comida. Ou quando eu de repente estou me afundando ali na bebida, ou estou me afundando em alguma coisa. Então, quando a gente percebe isso, e aí esse é o convite da nossa reflexão, é que o foco não é na comida. O problema não está na comida. É legal a gente falar de comida, porque a gente vai falar de outras dependências, a gente fala, mas a pessoa não precisa disso para viver. Comida a gente precisa para viver. Mas o problema, então, óbvio que não é na comida. Mas é no que acontece dentro de mim. Então, talvez um ponto, ainda falando assim de uma forma mais rasa, talvez seja esse, né, um botãozinho que eu encontrei, às vezes numa grande reflexão de será que eu tenho outros botões na minha vida? E aí, eu quero talvez entrar um pouco mais e aprofundar um pouco mais para a gente poder olhar um pouco mais para a nossa vida e para a nossa história. Tem alguns pontos que eu quero colocar. Às vezes pode ter um ponto que é relacionado a... Olha só, a Teixeira até comentou aqui. A Teixeira falou, boa noite, você acabou de me descrever, tô me sentindo um lixo. Esse pode ser um ponto complicado. Teixeira, obrigado
por você estar comentando aqui, com certeza está ajudando outras pessoas também. Te desejo tudo de melhor. Mas é porque primeiro eu estava falando que às vezes é um botãozinho de prazer. Às vezes pode ter um elemento mais profundo que é consciente ou muitas vezes inconsciente, ou seja, eu não tenho consciência, mas que tem a ver com a minha autoimagem, como é que eu me enxergo. E às vezes eu estou me enxergando, me sentindo tão mal comigo mesmo. Às vezes eu já criei um nível de crença negativa comigo mesmo, no sentido de me sentir mal, no sentido de não estar bem com o meu corpo, no sentido de quase querer me punir através de me afundar em algum tipo de compulsão. Então, às vezes, e é claro que a gente está falando aqui de uma forma aberta, mas para uma reflexão, que às vezes eu posso também estar fazendo aquilo de forma compulsiva, alinhado com como eu me vejo, e às vezes eu me sinto tão mal comigo mesmo. E às vezes eu me sinto já uma pessoa que eu cristalizei essa imagem de mim. E que às vezes esse comer compulsivamente é um comportamento que está alinhado com como eu me vejo. Então, vocês veem que é complicado o que a gente está falando, né? Pedro, mas você não falou que isso tem a ver com prazer? Às vezes agora parece que tem a ver com autopunição, como se eu estivesse então me punindo ou me machucando. E pode parecer contraditório, mas é o que a gente percebe acontecendo. Às vezes é sim um movimento de prazer, de bem-estar, às vezes é um movimento sim de quase que um movimento meio autodestrutivo. Às vezes é um movimento que tem a ver com eu dar uma desligada, pelo menos trazer um alívio, e às vezes tem um movimento de eu estar me afundando naquilo. E que também acontece com outras questões, com outras situações. E que, na verdade, se a gente for falar, com tudo que a gente pode estar fazendo em exagero, né? Tem uma coisa que é muito louvável na nossa sociedade, que é a pessoa que trabalha muito, que é a pessoa que se dedica, que é aquela que veste a camisa. E, infelizmente, muita gente que às vezes trabalha tanto, que acaba adoecendo naquele trabalho, às vezes não encontra uma outra atividade na vida e às vezes acaba infartando ali de tanto de estar preocupado, de tanto que está envolvido ali com o trabalho e o trabalho acaba sendo ali uma fonte de destruição para a pessoa. Claro que trabalhar é ruim, óbvio que não, né? Assim como comer é ruim, óbvio que não. Mas muitas vezes nesse caso, se a gente não olhar para a gente mesmo e não fizer um trabalho em relação a um resgate da nossa autoestima, de como é que a gente está se sentindo com a gente mesmo, de ter uma relação mais amorosa com a gente mesmo. Às vezes, aquilo que de repente começou até com uma satisfação, pode estar entrando num caminho de uma autodestruição, no sentido de eu vou me afundar nisso aqui, porque minha vida já era, porque eu não sirvo para nada, porque não tem saída. E aí, mais ainda, a gente pode falar que nesse caso, o foco não é a comida. O foco talvez seja a minha relação comigo mesmo, o meu senso de valor, o meu exercício de, como eu falei, de autoestima, que às vezes não tem só a ver com como é que eu estou no espelho, mas o meu senso de amor, o meu senso de conexão comigo mesmo. E tem um outro ponto, e eu sei que às vezes a gente sempre tenta trazer amor e humor aqui, mas tem um ponto ainda mais complicado, mas que eu ouso ter que dizer, porque são situações que eu já acompanhei, já vivi, já ouvi muitas pessoas falando sobre isso. Então eu não estou querendo dizer aqui que é o caso de todo mundo.
Não estou querendo de longe falar que isso é uma realidade geral para todo mundo. Mas também, se é uma coisa que eu acho que pode estar contribuindo, seria uma omissão da minha parte não colocar aqui. Muitas vezes, essa questão da alimentação, da compulsão alimentar, da questão, às vezes, do sobrepeso, pode ser uma estratégia inconsciente de defesa. Meu Deus do céu, Pedro, o que você está falando e por onde que você está entrando? Muitas vezes, a compulsão alimentar, que às vezes é o comportamento de eu ir lá e eu comer sem parar, e às vezes não conseguir parar de comer, às vezes percebendo o que está acontecendo, pode ser uma estratégia inconsciente de defesa. Como de defesa? De defesa no sentido de que, talvez de uma forma muito inconsciente, ou seja, sem que eu fique pensando nisso, é como se eu, às vezes, tomasse essa atitude no sentido de me proteger ou de me afastar. Claro, associado a um grande julgamento, né, na questão da sociedade, no sentido até dessa questão da aparência, no mundo onde a gente vive todo um peso sobre padrões, né? A pessoa tem que ser assim, tem que ter um corpo assim, tem que ter um corpo assado. E eu tô falando isso e eu sei que isso é um tema muito delicado, que a última coisa que eu quero é que vocês associem causa e efeito. Ah, isso é porque é aquilo. Mas, infelizmente, isso acontece muito. Infelizmente, eu já ouvi, já acompanhei muitas pessoas vivenciando essa situação. E eu tô falando isso porque se a gente não desata esses nós profundos, complicados e dolorosos na nossa vida, às vezes eu posso passar a vida inteira lutando contra a balança e ao mesmo tempo uma parte de mim sempre me colocando mais à prova daquilo ali, e sempre às vezes exagerando e sempre às vezes trazendo toda uma dificuldade para mim em relação ao sobrepeso, em relação a essa questão da compulsão alimentar, que pode ser, às vezes, que eu passei por situações, às vezes, tão sofridas, às vezes eu passei por situações de violência, às vezes eu passei por situações de abuso, às vezes eu passei por situações de julgamento, de situações, de comparações, de questões complicadas relacionadas às vezes à sexualidade e relacionadas a toda uma questão séria e difícil e complicada. E que muitas vezes, como uma grande defesa, e sem que eu perceba, como se eu me afastasse do mundo através, de repente, de um processo que nem eu entendo direito. E essa é uma parte difícil, é uma parte delicada, pode ser que seja um componente, pode ser que não. Eu estou falando isso para levantar possibilidades, eu estou falando isso porque acredito que é o meu papel, e quando a gente vai acompanhar alguém, quando a gente vai ajudar alguém a lidar com qualquer desafio que essa pessoa está lidando, é um momento muito... É muito importante que a gente estabeleça assim, um vínculo, uma intimidade, uma relação de confiança, uma abertura, para que a gente possa olhar para a nossa vida, olhar para a nossa história, encarar certos aspectos que a gente às vezes finge que a gente quer esquecer, que a gente quer botar uma pedra em cima, que a gente quer engolir e a gente não consegue engolir e digerir uma situação, então parece que a gente quer engolir um mundo para engolir, para sufocar e para passar, às vezes, para preencher um vazio de uma dor, de uma situação que às vezes a gente não sabe nem direito o que é. E que muitas vezes, enquanto a gente não faz essa associação, a gente estava brincando com a colega nutricionista aqui, já tive vários pacientes, por exemplo, encaminhados do nutricionista. Muitas vezes a gente faz esse trabalho conjunto também.
Mas já atendi vários nutricionistas também que me falam, né, da grande dificuldade de perceber que às vezes a pessoa está indo e de repente há um processo de sabotagem, há um processo de volta, há um processo que a gente percebe que é uma questão emocional, que quando não é resolvida, não há dieta, não há exercício, não há academia que às vezes resolva, se a gente tem às vezes uma ferida que talvez a gente esteja adotando algum tipo de comportamento compulsivo, que é esse de fazer demais, para tentar, de repente, suprir ou preencher esse vazio. E aí é quase como se fica... A gente até fala, meu Deus, parece que é um buraco sem fundo, né? Porque às vezes esse buraco emocional, ele não é como se fosse um buraco sem fundo mesmo, se a gente de verdade não trata esses aspectos emocionais. A Nádia está dizendo aqui, é um mix de sentimentos que é complicado até explicar. Com certeza, Nádia, é um desafio até para mim colocar aqui, e às vezes, aqui a Verônica me encaixa perfeitamente no que você está falando. Então, que bom, porque às vezes é difícil colocar exatamente, o pessoal comentando aqui, a Maria. É difícil a gente colocar, mas é importante a gente colocar, gente. Esse é o grande convite. Eu brinco aqui, eu gosto muito de brincar, e tem coisas que a gente precisa, como eu falo, se a gente não botar humor e amor, fica pesado, fica difícil. Mas tem coisas que se a gente não encarar, eles continuam lá atrapalhando a gente, incomodando a gente. Aí a gente finge que não vê, e aí a gente fica olhando para o outro lado. A gente fica querendo olhar para o outro lado para não olhar para aquilo que a gente precisa ver. E aí a gente fica focando na comida, fica focando nisso, fica focando naquilo. E aí a gente fica encontrando um inimigo, entre aspas, para não resolver de verdade as questões que precisam ser resolvidas. E enquanto a gente fica nessa brincadeira aqui de, encontrei agora eu vou fazer isso, a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é daquilo, a gente fica nisso a vida inteira. Então, que o pessoal comentando, são muitos sentimentos, a desilusão amorosa. Gabriel falando aqui, eu fiz bariátrica há uns anos e confesso que nesta quarentena está sendo bem pesado para mim. Mesmo fazendo terapia, eu estou voltando a descontar na comida. Gabriel, obrigado pelo seu comentário aqui. Você trouxe até uma questão importante da gente falar, né, que é o desafio justamente de pessoas que fazem, né, a cirurgia bariátrica. Eu pude já acompanhar pessoas que estavam nesse processo. A clínica onde eu atendia até acompanhava muitas pessoas também. A gente tinha inclusive psicólogos especialistas nesse acompanhamento. Então eu fazia os acolhimentos, ouvia muita gente, encaminhava. E você está dizendo, né, que até faz terapia, mas o que acontecia muito, e ouvir essas pessoas que chegavam, e eu não sei se é o seu caso, né, você está dizendo que até faz terapia, mas que às vezes a gente tem muito essa esperança e esse desejo de resolver um problema meio que de fora para dentro, né? Então resolver um problema que às vezes é interno, que a gente precisa resolver de dentro para fora, e resolver de fora para dentro. Eu lembro de algumas pessoas chegando para mim, teve uma pessoa que chegou e falou, Pedro, é o seguinte, eu tô vindo aqui porque eu fiz uma cirurgia bariátrica, na época era obrigado a fazer um acompanhamento psicológico para pegar um relatório, e eu queria muito esse relatório, então eu fui, peguei o relatório, não é nem eu fiz a terapia, eu peguei o relatório e fiz, só que o problema, eu lembro de uma moça específica que ela falou, o problema é que a cirurgia foi no meu estômago, não foi na minha cabeça. E todo mundo que já fez cirurgia bariátrica sabe, porque com certeza foi orientado, dos cuidados e dos perigos da pessoa às vezes desenvolver uma outra compulsão. Que às vezes eu resolvo de uma forma constritiva ali a minha compulsão alimentar, porque eu não consigo mais comer, porque eu passo mal e é desafiador, só que às vezes eu acabo transferindo aquela questão da alimentação para outras coisas, né? Então há um risco de eu só transferir aquele meu comportamento para outras situações que possam ser mais ou menos complicadas, principalmente quando são feitas às vezes de uma forma exagerada, digamos assim, né?
Então, há sempre um cuidado e um caminho. O pessoal falando aqui também sobre bariátrica, tá difícil. Há sempre um grande convite, então, para que a gente consiga, ao máximo possível, olhar para a gente mesmo, aprofundar na nossa história de vida, aprofundar na nossa relação com a gente mesmo, aumentar o nosso leque de possibilidades de realização, de prazer, de satisfação. Perceber, às vezes, crenças associadas. Esse é um ponto que eu quero trazer também. Esse é um ponto que eu quero trazer e, inclusive, acontece muito comigo, em especial com as minhas avós. O que é isso, Pedro? Você está culpando as suas avós agora. Estou dizendo, e aí a gente pode até dar uma aliviada aqui no nosso assunto, mas é algo importante da gente perceber, tem a ver com a gente falou com essa questão do botãozinho, mas às vezes não sou eu exatamente que estou apertando, mas eu posso ter criado uma associação e uma crença de conforme os meus hábitos, o meu comportamento, que em determinado ambiente, em determinada situação, a comida significa outras coisas. Significa afeto, significa amor, significa o prazer da família reunida. E por que eu estou falando que eu estou querendo botar na conta das minhas avós, brincando aqui? Tem minha avó que mora no Nordeste, e quando eu vou para lá, eu não posso ficar assim, se eu fico assim mais de uma semana, eu volto rolando. Porque aí tem a questão do café da manhã, aí você já acorda tarde, tem um café da manhã, daqui a 2 tem o almoço, e ela traz isso, e traz cuscuz, e traz não sei o quê, e traz almoço, e traz jantar. E aí é como se você fosse... você não vai negar o amor de quem tá querendo te amar, e a minha avó, e o amor, e aí você come que nem um doido, porque parece que aquela comida, ela tá toda em volta daquela emoção. Ela tá toda em volta daquela sensação ali de você manifestar o seu amor e ao mesmo tempo de se sentir amado. Ou, por exemplo, a gente não tá tendo isso agora, mas a gente tem uns almoços de sábado de família ali, na casa da minha avó é impressionante. Por exemplo, na casa da minha avó eu tenho fama de comilão. Não sei se tem algum familiar meu aqui, mas se tivesse meu primo aqui, ia me sacanear aqui. Mas na casa da minha avó eu tenho fome de comilão. Por quê? Porque parece que quando eu chego lá, parece que muda uma chavinha, que parece que eu como mais. Porque de repente tá ali a família reunida, e parece que é aquela coisa ali de você, né, de que tá envolto o afeto. Ou às vezes de já ter essa piada, né, de falar, Pedro, quando o Pedro não vai, sobra metade do almoço. Essas brincadeiras assim, que às vezes a gente vai associando, e que a gente vai... conectando com isso, com essa questão às vezes do afeto, do amor, da família reunida, ou às vezes então é amigos, ou às vezes é uma coisa de churrasco. Então às vezes o afeto, o amor, às vezes quando eu quero me sentir amado, eu quero me sentir conectado, eu quero conectar com as pessoas que eu amo. E aí, de repente, a gente fica naquele ambiente que parece que para eu me conectar, para eu amar, para eu ser amado, a gente tem que ficar em volta da mesa comendo que nem uns doidos. Ó, pessoal, Lavatolã, eu também tenho essa fama na casa da minha avó, também tô assim. Pois é. Então, muitas vezes, já passando aqui uma estratégia, o desafio é como é que a gente tem associado essas nossas crenças, porque às vezes, se eu tenho associado uma crença de que comer é amor, é prazer, é emoção, é carinho, e é difícil, eu não consigo viver sem amor, não consigo viver sem carinho, não consigo viver sem atenção. E se isso está tão associado, eu, às vezes, como para ter o amor, carinho, satisfação. Então, como é que eu trabalho a minha amorosidade, o meu carinho, o meu bem-estar, se é o caso, né?
se é o seu caso, o pessoal concordando aqui. Ou seja, como é que eu trabalho isso para que essas coisas não estejam tão associadas ao ponto de que às vezes parece que é como se fosse, tem até um comercial para isso, né? Uma dose de carinho, um pedaço de amor, né? Uma mordida de satisfação. Então, ao perceber essas nossas crenças e ao entender isso, a gente pode inclusive trazer consciência para já conseguir dar uma dissociada, uma separada nessas coisas, né? E passando uma outra estratégia, também sendo bem prático, né? Muita gente fala que por que nenhuma dieta dá certo, né? Por que nenhuma dieta funciona? E ao trabalhar num processo terapêutico, num acompanhamento terapêutico, que tem a ver com muitas pessoas querendo mudar várias questões na vida. Uma delas é mudar essa questão de cuidar melhor da saúde, cuidar melhor da alimentação. E tem um ponto que eu acho que é importante colocar. Como eu falei, é muita coisa pra gente falar aqui, a gente já tá quase chegando no final, mas eu quero falar mais isso, que é: enquanto a gente não consegue se transformar ao ponto de que, até uma coisa meio clichê, né? Ah, não, tem que ser uma reeducação alimentar. É como se assim, se eu construísse uma nova cultura para mim, se eu fico só nessa coisa da dieta, da restrição, se eu fico pensando, o bom é isso, e agora eu tenho que sofrer comendo essa salada sem graça, e o que eu queria mesmo era comer uma pizza com Coca-Cola, eu fico sonhando com isso, mas eu tenho que comer esse negócio, esse legume, ou isso, aquilo, está um horror, mas eu vou ter que fazer isso. Quanto mais eu fico nesse embate, menos dura esse processo. Então aí talvez os nutricionistas possam concordar mais, e aí vale a pena seguir então as orientações e procurar bons e boas nutricionistas, que é como é que eu consigo transformar a minha alimentação, e aí vem a nossa parte aqui emocional, que é transformar com prazer, transformar com satisfação, conseguindo saborear o meu novo estilo de vida, conseguindo trazer prazer para aquilo que eu estou fazendo, conseguir trazer satisfação para esse meu momento. Então, não é uma loucura o que eu estou dizendo, mas se eu vou comer uma salada, então eu já me determino que eu vou comer essa salada, mas eu vou comer com prazer, com satisfação. Pode ser uma loucura, mas eu posso dizer para vocês, e já da gente testar e acompanhar isso com muita gente, de colocar a emoção, eu vou saborear, eu vou comer com prazer. Daqui a pouco eu estou inventando um molho diferente, que eu boto um mel, uma mostarda, um negócio assim, e eu vou começando a saborear, e eu vou começando a descobrir novos alimentos, eu vou descobrir, de repente, outras coisas que eu percebo que eu estou fazendo e que podem ser saborosos, e que ao mesmo tempo podem cuidar da minha saúde. E aí, ao mesmo tempo, posso ir equilibrando, sim, claro, do que é uma regra, o que é exceção, o que é todo dia, o que é de vez em quando, como é que eu posso perceber que eu estou cuidando melhor de mim, que eu estou me amando fazendo aquilo ali, que de repente eu estou deixando mais fácil aqueles alimentos que são mais nutritivos, talvez eu queira comer mais, e mais difícil aqueles que eu não quero. Até porque às vezes a gente vê, né, em situações mais extremas, eu vou lá e ataco e não aguento. Mas bom, eu ataco a geladeira, eu ataco o armário porque eu estou comprando, alguém está comprando e botando no armário e na geladeira, né? Então talvez tenha essa parte comportamental, tem sim, tem essa parte estratégica, tem sim. E vincular os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa realidade, do que eu estou me cuidando, de que eu estou tendo prazer, de que está sendo legal, de que eu posso fazer além disso, de perceber que eu mereço, de tratar de verdade minhas emoções mais profundas. E aí, de verdade, eu começo a transformar a minha vida de dentro para fora, e que isso pode sim envolver também a minha alimentação. E aí, quando eu começo a pensar e trabalhar um monte de outras coisas, eu não fico só pensando em comida, não posso comer, comida, e vou aumentando aquilo ao ponto de, se me amarrarem, eu não consigo ir lá e vou. Porque às vezes
tem a ver com talvez tanta de energia, de atenção que eu estou, inclusive, dando para esse tema. Gente, tem gente aí ainda. Paty falando, diminui a quantidade, que eu como de tudo, amor é a palavra, legal. Gente, a Marilinha perguntando aqui, até uma pergunta um pouco fora do tema, mas eu acho que é importante falar. Pedro, quando estamos doentes emocionalmente, devemos procurar primeiro psicólogo ou psiquiatra? Marlinha, a minha orientação é que procure primeiro um psicólogo para avaliar como é que tá as suas emoções, se já está no nível de adoecimento, como é que estão os sintomas. Às vezes tem gente que eu atendo que a partir de uma primeira sessão já sente uma melhora, já percebe uma esperança e já vê um caminho para atravessar aquela situação sem remédio. Às vezes, a gente começa um acompanhamento psicológico e a gente percebe que, de repente, é importante sim ter um apoio médico, um apoio de um medicamento, ou principalmente quando a situação já chegou num nível de adoecimento mais sério. E aí, às vezes, você pode ter sim essa associação de acompanhamento médico e psicológico. Mas, como o Dr. Carlos aqui, o médico cardiologista que esteve aqui com a gente, falou que só o remédio não resolve. Então não adianta eu ir só para o remédio e esperar que só o remédio vai resolver, porque ele vai aliviar, eu vou achar que estou bem, e daqui a pouco quando eu tiro o remédio volta tudo. Então é importante a gente trabalhar as emoções e o aspecto psicológico com certeza. Remédio talvez precise, talvez não. Então a minha orientação é sim buscar um acompanhamento psicológico primeiro. Claro que um bom acompanhamento psicológico com alguém que possa te orientar, inclusive, nessa decisão. Inclusive, para você e para as outras pessoas que quiserem falar comigo, quiserem, de repente, enfim, seja por questões de trabalhar, isso que a gente está falando hoje, outras questões, tiverem alguma dúvida, podem me mandar um direct, tá? Terminando aqui, podem me mandar um direct que a gente pode agendar uma conversa para questões mais individuais, tá? Agora, gente, antes da gente fechar aqui, 5 minutinhos, valeu Israel, valeu Jane. A Paty falando isso, a psicóloga encaminha para o psiquiatra, aconteceu comigo. Pois é, isso acontece. Dos dois lados, né? Tanto psiquiatras às vezes encaminham para os psicólogos encaminham para o psiquiatra. Já está longe de ter essa briga, de achar que um é necessário e o outro não. O que eu sempre coloco, e foi muito legal a gente ouvir um médico falando sobre isso, é que só o remédio, ele fica só segurando e não resolve. Mas, às vezes, na hora que eu já estou, de repente, num processo muito agudo, com muito sofrimento emocional, às vezes eu não tenho energia nem para sair da cama, às vezes eu preciso de um remédio para pelo menos me dar uma ajuda para eu trabalhar as minhas emoções e depois ir retirando o remédio, não precisar mais dele, não precisar mais de uma terapia e estar bem, estar feliz, que é esse o grande objetivo quando a gente vai atender, acompanhar alguém. Gente, tem uns minutinhos aqui, quero perguntar para vocês. O que vocês tiraram dessa live de hoje? Teve alguma coisa de positivo? Teve algum aprendizado? Que parte que vocês gostaram? Se teve alguma parte que você não gostou, pode falar também, mas a gente pode focar aqui. Teve alguma coisa de positivo? É uma coisa que eu tô fazendo no final das lives, quando a gente tem tempo e eu não falo pra caramba aqui, acaba estoura o nosso tempo, já tá quase estourando, mas é importante pra gente trabalhar o nosso olhar e a nossa cabeça para tudo que a gente for fazer, tudo que a gente está dedicando um tempo. O que eu estou aprendendo com isso? O que eu tiro para mim? O que eu tiro de aprendizado? Como é que eu posso sair melhor e diferente das coisas que eu faço? Porque se eu estou fazendo alguma coisa e eu não estou saindo melhor, não está sendo útil, então eu tenho que fazer outras coisas, né? Então, se foi útil para você, se você tirou algo de positivo, gostaria muito de ouvir o que foi. Quero saber se fez sentido para você. E às vezes, ao falar isso, você pode ajudar outras pessoas também a se inspirarem. Então, a ideia é sempre aqui ouvir vocês no final da live. E conto muito depois com a participação de vocês. Eu vou tirar um print aqui e vou compartilhar no meu feed, perguntando também se você teve algum aprendizado, tirou algo de positivo. E eu conto muito com o apoio de vocês, com o comentário de vocês. É o comentário de vocês lá que vai falar, poxa, talvez essa live aqui vale a pena, talvez esse cara aqui vale a pena a gente assistir, talvez a gente possa estar ajudando outras pessoas, assim como os coraçõezinhos. Então vamos lá, a Marilinha falou, aprendi que em tudo que fazemos temos que fazer
temos que fazer com, talvez, amor, ir embora não seja bom. Obrigado, Nádia, legal. O que mais? Ah, com amor, né? Boa, boa, Marilinha, temos que fazer com amor. Alessandra, gratidão, uma reflexão, gratidão, vou me cuidar e me amar mais, com amor, legal. Com certeza, com amor e humor, acho que tudo fica mais fácil, né? Vocês tiram mais alguma reflexão? Alguma coisa que fez sentido para vocês? A Vanessa falou, né? Retrata a harmonia, o amor, efetividade, flexibilidade. A Cida perguntando aqui quando vai ser a próxima live. Olha, a gente ainda vai ter provavelmente um plantão e um Fala Ansiedade ao longo dessa semana. Bem provável que na quinta à noite e na terça-feira que vem, daqui a uma semana, a gente vai ter uma participação muito especial do professor Basta, da professora Sônia. A gente vai falar sobre ansiedade na visão sistêmica. Foram dois grandes mestres na formação que eu fiz em constelação familiar. Vai ser imperdível, eu não perderia essa próxima live e a gente vai ter ainda algumas até lá, tá? A Cida falando aqui, amor de dentro para fora é tudo, legal. Gente, então, muito obrigado pela atenção de vocês, boa noite, tudo de melhor. Eu vou usar, então, ainda dar um printzinho e vou pedir para que vocês coloquem lá o que tiraram de positivo, que reflexão que vocês tiraram de positivo dessa nossa conversa de hoje. A Nádia está falando que não vê outras pessoas, e sim se encontrar com as suas qualidades, né? Então, focar nas suas qualidades, legal. Qual horário será das lives? Alessandra, na terça que vem é às 8 da noite. Provavelmente essa de quinta deve ser às 8 da noite também. Mas fica de olho no meu Instagram, que eu sempre mando e compartilho avisando, tá bom? Gente, beijão pra vocês, tudo de melhor, até a próxima. Quando for, então, comer alguma coisa, a gente estava falando da questão do foco da atenção. Se você for comer, então, se dedique àquilo que você está comendo, observa, traga carinho, amor, atenção, esteja presente ali para o que você está fazendo, porque eu esqueci até de falar, né, que às vezes a gente vai comendo, olhando, vendo televisão, fazendo um monte de coisa, então traga ali o amor, sinta que aquilo ali pode estar te nutrindo, saboreie, sinta o gosto, mastigue. E às vezes só isso, a dicasinha no final, já pode diminuir bastante e dar uma sensação de, bom, foi bom, me cuidei, me alimentei, tô bem, esperei chegar, bater aqui no estômago, e agora de repente eu vou buscar outras formas de ter realização, prazer, amor e satisfação e bem-estar. Israel está falando aqui que a humanidade dê mais importância ao cuidado da saúde mental e emocional. É isso aí, Israel. Estamos nessa aí, estamos nesse caminho, né? Estamos nesse caminho e justamente para a gente contribuir, né? Para que a gente consiga perceber e prestar mais atenção no nosso cuidado mental e emocional. Eu fico brincando que são coisas que a gente não aprende na escola, infelizmente, né? Professor Bastos está dizendo aqui, eu fui uma pessoa extremamente ansiosa, descobri minha cura com as constelações. Olha que legal, professor Bastos, e olha que antecipação, a gente vai bater justamente um papo sobre isso na terça-feira que vem, às 8 da noite, gente, vai ser demais. Que legal, professor. Fiquei muito feliz hoje, já fechamos aí, de estar com vocês em Maceió agora em outubro. Vamos falar mais sobre isso também. Fiquei muito feliz mesmo. Gente, grande beijo, tudo de bom, ótimo resto de semana. A gente vai se falando. Tchau, tchau.